E no vídeo de hoje a gente vai repercutir o boletim médico dessa segunda-feira, depois da vitória contra o Red Bull Bragantino sobre dois atletas da equipe titular e que podem ficar de fora da partida da quarta-feira contra o Cuiabá. Então fica ligado, a partir de agora eu tô te trazendo todos os detalhes nesse vídeo. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos repercutir o boletim médico, também falar um pouquinho da vitória do Inter no final de semana contra a equipe do Red Bull Bragantino. Não esquece, já vai deixando teu like, te inscreve aqui no canal da Rádio Inferno e já ativa também a notificação. Lembrando sempre do Banrisul que tá com uma promoção muito bacana pro beneficiário INSS, seja aposentado, pensionista ou até o BPC. Loas, tu vai saber tudo depois aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos nessa, vamos repercutir primeiro a vitória do Inter no final de semana. O Inter conseguiu vencer a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Ener Valencia ainda na primeira etapa. O Ener que cava a penalidade e depois converte, coloca a bola no canto, o Cleiton acaba caindo pro outro. O Inter consegue o resultado positivo, chegando aos 46 pontos, aquele número mágico, né? Para te fugir de qualquer possibilidade de rebaixamento e também começando a garantir a classificação para Sul-Americano. O Inter chegou na 11ª colocação, passou até o Fortaleza, que empatou em casa com a equipe do Palmeiras. E o Inter que sofreu, né? Vamos lá. O Inter sofreu na partida muito por conta de não ter Charles Arangues, também não ter o Alan Patrick, dois jogadores que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E na vaga do Charles Arangues, por exemplo, eu tô o Bruno Henrique, que na temporada de 2023 não conseguiu ser aquele Bruno Henrique da época até do Palmeiras, Corinthians. É aquele Bruno Henrique que tá voltando do mundo árabe, né, onde o futebol não é tão competitivo. Ele tava muito bem lá no El Ittihad, mas chegou aqui no futebol brasileiro e acabou sentindo essa sequência de jogos, principalmente porque o Inter tinha uma Libertadores da América também para disputar, então a régua tava alta, a corda esticou e o Bruno Henrique, a gente tá vendo, não tá conseguindo desempenhar aquilo que se esperava, mas acredito que com uma boa pré-temporada o Bruno Henrique vai ser esse substituto que vai manter pelo menos a qualidade técnica dentro do campo. Pode não ser um diferencial, né, porque a gente sabe que o Arangues é um cara que é um dos cabeças desse time, mas pelo menos mantém a qualidade técnica da equipe do Inter para 2024. E na vaga do Alan Patrick a gente viu o Luca, não viu na verdade, né, porque a gente não conseguiu ver o Luca atuar ontem. O Luca não conseguiu desempenhar aquilo que se esperava, não foi a performance perfeita, não foi a noite do Luca. O máximo que ele fez foi uma jogada individual, né, um chapéuzinho para cima do jogador do Red Bull Bragantino. Tirando isso, o Luca não teve nenhuma oportunidade, nenhum perigo de gol, mas não vou também, né, crucificar o Luca aqui. Acho que dá para até dar aquela famosa passada de pano, porque é um jogador que deveria ter ganhado mais oportunidades durante a temporada e tá chegando nessa reta final de ano com mais uma maturação, tendo mais uma minutagem, sendo aquele cara que daqui a pouco substitui não só o Alan Patrick, mas até o próprio Wanderson e dá conta do recado. Não foi isso que a gente acabou vendo ontem, mas tá tudo certo. O Inter conseguiu os 3 pontos, era o mais importante, foge de qualquer possibilidade de rebaixamento. E quem continuar falando sobre rebaixamento, cara, aí tá também indo por um caminho que não tem necessidade. Chegou nos 46 pontos, é um número mágico. Ah, mas daqui a pouco o Cruzeiro, que vai ser o 17º, chega a 46 pontos. Cara, esquece. O Inter não tem mais chance de rebaixamento. O Inter não vai cair em 2023, isso vocês podem ter certeza. E o Inter tem que garantir essa vaga na Sul-Americana já no domingo, já agora na quarta-feira contra a equipe do Cuiabá fora de casa às 20 horas, porque o Inter precisa visando os reforços para a temporada de 2023. É importante que o Inter consiga os 3 pontos, que o Inter consiga os 3 pontos, consiga garantir a vaga na Sul-Americana, porque já é difícil sem uma Libertadores da América, e aí fica muito mais difícil convencer um jogador de um nível mais alto de vir atuar no Inter em 2024, sendo que tu não vai ter nenhuma Sul-Americana. Então o Inter tem que garantir essa vaga na Sul-Americana para poder apresentar um projeto para um grande jogador de pelo menos 2 anos. Pô, cara, vem pra cá, joga a Sul-Americana, vem ser campeão da Sul-Americana comigo em 2024, para 2025 a gente jogar Libertadores da América e também disputar essa competição e disputar o título da Libertadores ali na frente. É só dessa maneira, mas tem que garantir agora contra o Cuiabá essa vitória e começar já, cara, acho que a vitória contra o Cuiabá já garante o Inter na Sul-Americana, tá? Depois, nos próximos 2 jogos, tem o Corinthians na sequência e depois o Botafogo, mas a vitória contra o Cuiabá acho que já deixa a gente com um pezinho já na Sul-Americana de 2024. Jogo importante contra o Cuiabá e a gente tem o boletim médico de hoje sobre 2 jogadores que acabaram saindo mais cedo contra o Red Bull Bragantino, tá? O Inter se representou hoje lá no CT Parque Gigante, a Nani Quemelo cobriu aqui pela Rádio Inferno pra gente o treino, que começou ali por volta
volta das 4h30 da tarde, que tinha representação marcada, na verdade, para as 4h30 da tarde, mas só foi abrir o treino, acho que ali por volta das 5 horas. E o Inter passou um boletim médico sobre 2 atletas que acabaram saindo mais cedo, como eu já disse, que foram o próprio Ener Valencia lá no ataque. O Ener Valencia acabou sentindo na primeira etapa, ele até passa o sprayzinho mágico e continua até o final do primeiro tempo, mas já é substituído no intervalo pelo Luiz Adriano. E o Vitão sente logo na sequência do gol do Inter. Ele acaba sentindo por ali, já pede a troca, e aí entra o Igor Gomes na defesa. E aí a gente vai falar sobre o que aconteceu com esses dois jogadores, tá? O que o Inter passou pra gente? Foi uma questão muscular nas coxas. E aí são coxas diferentes, tá? Um foi na direita e outro foi na esquerda. O Vitão foi a coxa esquerda, o Vitão que durante a semana a gente já tinha informação de bastidor que poderia ficar de fora contra o Red Bragantino porque estava sentindo uma questão muscular, né, uma fadiga muscular, e isso acabou sentindo na partida contra o Red Bragantino, foi a coxa esquerda. O Vitão teve agora esqueci a palavra, poxa vida. O Vitão teve um desconforto é a palavra. O Vitão teve um desconforto muscular na coxa esquerda e por isso teve que ser substituído pelo Igor Gomes. E aí na sequência a gente viu o Ener Valencia tendo um desconforto na coxa direita. E eu tava atrás do gol, né? Eu tava fazendo reportagem da beira do gramado e eu já pude observar, trouxe até durante a jornada que ele tava passando sprayzinho mágico na coxa direita, tava sentindo a posterior da coxa direita, daqui a pouco não ia continuar em campo, ele até coloca a mão na cara, se lamentando, eu falando, poxa, mas será que ele tá dando um migué ou será que realmente tá sentindo? E ele sentiu novamente, já é uma questão já que foi antes até da parada pra data FIFA, ele fica de fora da seleção equatoriana, né, é desconvocado da seleção equatoriana exatamente por desconforto na posterior, e ele voltou também a sentir assim como o Vitão. E eu não vou julgar aqui o Inter por ter usado o Ener Valencia, tá? Porque a gente precisava muito do Ener para essa partida contra o Red Bragantino, muito mesmo. Mesmo que ele tivesse 70% apto para esse jogo, o Inter precisava muito que ele tivesse em campo e foi decisivo, foi um cara que cavou o pênalti para cima do Jadson, que era o volante que cometeu o pênalti em cima dele, e depois teve personalidade, bateu o pênalti, colocou o Cleiton do lado e botou a bola do outro. Então a gente precisava muito ter o Ener Valencia nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Conseguimos 3 pontos, e aí tá, vamos lá, vamos trazer vamos trazer aqui pro foco as questões dos dois, tá? O que o Inter passou pra gente sobre um diagnóstico, uma estimativa de tempo. O Vitão é uma questão mais grave, tá? O Vitão é uma questão mais grave, porque ele tá sentindo e ele pode ficar de fora da viagem contra o Cuiabá. E se ele ficar de fora para a viagem do Cuiabá, é muito provável que ele fique de fora da partida do final de semana também contra a equipe do Corinthians, porque o Inter tem um planejamento, tá? O Inter tá planejando ir para a partida contra o Cuiabá e depois já se encaminhar para São Paulo. O Inter já fazer já intercalar, já saindo de Cuiabá, saindo do Mato Grosso e indo para São Paulo para encarar a equipe do Corinthians. Então talvez o Vitão fique de fora tanto do Cuiabá quanto do Corinthians. Essa é a tendência nesse momento, porque foi algo mais grave. A questão do Vitão deve ficar tratando aqui em Porto Alegre. Já o Ener Valencia, ele já deu uma resposta hoje. Ficou fazendo um trabalho também na academia. Na verdade, todos os jogadores que foram titulares só fizeram o regenerativo, então ficaram só na academia fazendo um trabalho à parte, enquanto os reservas e aqueles que entraram alguns minutos em campo contra o Red Bragantino foram para o gramado do CT Parque Gigante. E aí, o Ener Valencia, ele deu uma resposta já nessa segunda-feira e a tendência é que o Ener viaje para Cuiabá. A tendência é que a gente tenha o Ener à disposição do Cudê contra o Cuiabá no banco de reservas, que a gente veja o Ener não iniciando a partida, mas podendo entrar ali ao decorrer, para aí sim, no sábado, quando a gente enfrenta a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, o Ener já esteja à disposição 100% e jogue como titular, uma partida importante, tá? Porque o Corinthians, se perder pro Vasco da Gama, pode chegar no jogo do Inter precisando muitos 3 pontos. E se o Inter vence essa partida contra o Corinthians vai chegar na última rodada, podendo estar dentro da zona e com esse risco enorme de rebaixamento. Então, são 2 rivais, é uma rivalidade muito grande que se tem aqui no futebol brasileiro entre Inter e Corinthians. Então, se o Inter fizer esse crime, se o Inter vence na Neoquímica Arena, que é algo que não acontece, cara, o Corinthians vai se complicar e muito. Não só o Corinthians do Mano Menezes, que sai daqui pela porta dos fundos e depois ainda dá algumas declarações infelizes lá nos microfones da imprensa paulista. Mas é isso, cara. Vamos lá, então, só para trazer resumidamente, Vitão, desconforto na coxa esquerda, vai ser reavaliado, mas a tendência é que fique de fora da partida contra o Cuiabá e também contra o Corinthians.
Ener Valencia já deu uma resposta hoje, desconforto também, daí foi na coxa direita, mas a tendência é que viaje para Cuiabá e esteja à disposição 100% só no final de semana contra a equipe do Corinthians, tá certo? E eu quero saber a tua opinião, quem deve substituir o Vitão nas partidas contra o Cuiabá e o Corinthians se ele ficar de fora realmente? Tu acha que deve ser o Igor Gomes ou se tiver o retorno do Gumalho, o Hugo Malho deve ser o companheiro do Gabriel Mercado? E lá no ataque, quem deve substituir o Ener Valencia? O Inter deve ter um ataque com Wanderson e Luca, Wanderson e Pedro Henrique ou Wanderson e Luiz Adriano? Deixa aqui nos comentários, não esquece, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, ativa a notificação, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, também tem as lives diárias, Redação Inferno, que entra ao vivo sempre, lá do Estádio Beira-Rio, lá do CT Parque Gigante, a partir das 4 horas da tarde, e a gente tem Infernizando às 19. Não esquecendo também do Banrisul, né? Banrisul que tá uma promoção muito boa pro beneficiário INSS, seja aposentado, pensionista ou BPC Loas, tu vai saber tudo depois aqui na descrição do vídeo. Não esquece, aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!